CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Menino, Louvre, como senha do Louvre? Fala sério. Exatamente. Exatamente. Recentemente a gente teve um caso realmente surpreendente, né? A gente viu que o Louvre sofreu um assalto, né? Um roubo de algumas joias lá do Napoleão. E depois uma auditoria interna, né, identificou que o sistema de segurança do Museu do Louvre tinha uma senha, e a senha era Louvre, né? E realmente impensável, né, nessa situação. E aí me leva a pensar como é que a gente está cuidando das nossas próprias senhas, né? O que a gente tem que fazer para poder mudar essa situação? Então, vamos algumas questões importantes aqui. Primeiro delas, a gente não deve anotar senhas em papéis e blocos de notas, né? Muitas pessoas usam o e-mail, pegam a senha, coloca no e-mail e manda para você mesmo, né? E aí fica na caixa de entrada lá, aquele monte de e-mails com aquela senha. Isso também não faz muito sentido, também é um risco grande nessa situação. Outra questão é pessoas que salvam, né, as suas senhas nos navegadores. Já falou sobre isso aqui também. É um risco grande, porque os navegadores salvam as senhas de forma bastante insegura, né? Então tem esse problema também, né, nessa situação. Mas o Google oferece de você salvar uma senha que ele cria. Exatamente. Na verdade, o ideal é que você não aceite, que você salve. A gente vai falar sobre como salvar as suas senhas, mas não anotar, né, em nenhum tipo de documento digital ou em papel, e nem também salvar nos navegadores, nesse caso, né, para isso. Escolher senhas complexas, no mínimo 10 ou 11 caracteres, alfanuméricos, letras maiúsculas e minúsculas. Importante não compartilhar a senha com outras pessoas, porque, lembra, o que fizerem com a sua senha vai ser, a princípio, você que fez. Então, ou seja, você vai ser responsabilizado pelo aquilo que que fizeram, né, com aquela conta, com aquela senha que você tem, né, para isso. Outra questão que é talvez a mais importante de todas elas é não repetir a senha em vários serviços da internet, né? Ou seja, por quê? Porque se um desses serviços sofrer algum tipo de ataque ou vazamento de dados, todos os outros serviços que você utiliza aquela senha também vão estar vulneráveis, né, para isso. E aí alguém pergunta, como é que eu vou fazer para poder salvar essas dezenas de senhas que eu tenho na internet? Você está me falando que eu não posso usar senhas repetidas, está me falando que eu tenho que usar senhas grandes, que tenham complexas. Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Na verdade, o ideal é que você utilize os aplicativos chamados de cofres de senhas, né? São aplicativos preparados para isso. Você vai cadastrar sua senha nesses aplicativos, ele tem um banco de dados criptografado e você precisa lembrar de apenas uma senha, que é a senha que abre o cofre de senhas. E aí tem algumas soluções gratuitas, como o Bitwarden, o KeePass, o ProtonPass, que são ferramentas gratuitas que você pode utilizar para isso. Alguns antivírus, inclusive, pagos, eles têm essa função também, né, de servir como um cofre de senhas também para isso. Então, essa é uma questão interessante. E lembrar, né, de ativar a autenticação de 2 fatores, né, lá no Google Authenticator ou no Microsoft Authenticator. Por quê? Porque você usando esse segundo fator de autenticação, mesmo que sua senha vaze, né, num ataque, no vazamento de dados, nesse caso, você ainda vai ter uma proteção, uma camada a mais de proteção. Ou seja, mesmo que o criminoso tenha acesso à sua senha, ele não vai conseguir entrar no seu perfil, porque ele vai precisar ter esse segundo fator de autenticação, né, que aí, basicamente, por um aplicativo como o Google Authenticator e o Microsoft Authenticator. Não utilize, né, se você tiver essa chance, não utilize a autenticação dos fatores via e-mail ou via SMS, ou seja, você vai entrar numa conta e aí aquele site manda um e-mail para você com a contrassenha, ou manda para o seu telefone um SMS com a sua contrassenha. Isso também é melhor do que nada, mas ainda é arriscado, porque se o atacante, né, se o criminoso, ele tem acesso ao seu e-mail ou tem acesso à sua linha de telefone, ele vai receber esse SMS e você vai ficar vulnerável a esse ataque. Então, algumas questões importantes. Infelizmente hoje, ou felizmente hoje, grande parte dos serviços utilizam a senha como um fator de autenticação, por isso que ela é tão importante
né, que a gente deve cuidar corretamente das nossas senhas. Então, essa autenticação de 2 fatores pede sempre pelo WhatsApp, que também já tem autenticação de 2 fatores, é isso? Isso. No caso do WhatsApp é um pouco diferente. Ele não usa um aplicativo como o Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Ele tem um PIN que você definiu, né? E esse PIN é um PIN secreto que você não deve passar para ninguém. E toda vez que ele pede isso para você no WhatsApp, você tem que informar. Isso basicamente serve porque se o criminoso quiser clonar a sua conta e instalar o seu WhatsApp, né, num outro aparelho, né, esse PIN vai ser solicitado. E aí, como o criminoso teoricamente não tem esse PIN, então ele não vai conseguir instalar o WhatsApp em seu nome. Uhum. Tem todos os autenticadores, eles são confiáveis? Você tem autenticador do Google, da Microsoft, você tem um monte de autenticador. Então, tem vários, assim. Eu recomendo você utilizar ou do Google ou da Microsoft. Sei que tem vários outros, né, que estão no mercado aí também, mas assim, eu ainda dou preferência aos 2 grandes, né, porque tem talvez um cuidado melhor ou maior, né, com o aplicativo. Uhum. Bom, então, eu não aceito quando o Google me oferece senhas, eu não aceito, porque ele oferece uma senha muito complicada, muito comprida. Eu falei, gente, se um dia eu precisar lembrar disso, eu não vou lembrar, eu vou ficar dependente dele pro resto da vida. Então, eu já não aceito por causa disso. Pelo jeito, quem não aceita está no caminho certo, então. Não, na verdade, assim, se ele está sugerindo uma senha para você complexa, isso é interessante. Você pode salvar essa senha no cofre de senhas. O que não é legal, a gente deixar salvo lá. Salvar, né? Salvar essa senha no Google, no Chrome ou no Firefox, todos eles têm função de salva da senha. Salvar no navegador, que não é uma atitude muito segura. Marcelo está aqui perguntando se você pode indicar o aplicativo que você mesmo usa para guardar a senha. Eu uso o ProtonPass, é o meu aplicativo que eu tenho utilizado. Usei o KeePass durante um bom tempo, mas depois analisando as características dos 2, né, o ProtonPass é uma solução bem interessante de segurança. ProntoPass? ProtonPass. ProtonPass. Isso. Proton com N de nariz no final, Pass, P-A-S-S, tudo junto. Isso. ProtonPass. É a mesma fornecedor que tem lá o Proton VPN, ele tem uma VPN gratuita também, que você pode utilizar. E ele tem um Proton Mail, que é um e-mail também criptografado, bem interessante também. Gilberto, só fica comigo, você fala dessas 2 opções daqui a pouquinho, só para a gente ir para o repórter CBN. Combinado. Vamos lá. De volta com o nosso CBN Vitória, na ida para o repórter CBN, Gilberto falava sobre o ProtonPass, não é isso, Gilberto? Exatamente, Patrícia, é um cofre de senhas, né? É bastante interessante, com várias funções, vários recursos nesse ponto, e como eu comentei, ele é o mesmo fornecedor, né? A mesma empresa que fornece também o Proton VPN, que é uma VPN gratuita, tem uma opção paga também, e tem o Proton Mail, que é um e-mail criptografado, né, com armazenamento criptografado, com mensagens criptografadas também, que é bem interessante também. Nossos ouvintes aqui participando conosco, você também pode mandar sua pergunta, 992-994297 é o nosso telefone. Aí, ó, o Jorge Luiz conosco dizendo, Patrícia, pergunta para o Gilberto, por que eu guardo as minhas senhas em um pendrive, tá certo ou tá errado? Então, guardar um pendrive, ele tem 2 riscos, né? O primeiro risco é se você, de algum momento, ficar sem o pendrive, ou alguém roubar o seu pendrive, né? E aí você vai ficar sem suas senhas e a pessoa que roubou vai ter as suas senhas todas no pendrive, né? E se você não guarda isso de forma criptografada no pendrive, fica muito fácil a pessoa que tem acesso ao pendrive ter acesso às suas senhas. O outro problema, né, que é grave também, os pendrives hoje não são muito confiáveis. Eu já vi pendrive, por exemplo, cair na mesa no chão e parar de funcionar, né? E aí você vai perder todas as informações que estão no seu pendrive. Lá, o pendrive, ele, na verdade, é um chip de memória soldado numa placa. Qualquer tipo de impacto, nesse caso, pode soltar algum tipo de solda, né? E aí o chip parar de ser lido, né? E aí você perdeu todas as suas senhas também. Além de problemas tipo molhou, né? E aí queimou o pendrive. Então, ou seja, é uma solução, eu diria que arriscada para isso. Tenho mais aqui a participação de um ouvinte, ele está perguntando, ele diz que ele quer saber se a Microsoft tem cofre de senha, tem? Então, essa é uma pergunta bem legal. O Microsoft Authenticator, né,
Ele era um cofre de senhas também. Ele, além de ser um autenticator de segundo fator de autenticação, né, o Microsoft Authenticator, ele era um cofre de senhas. Só que a Microsoft desativou no mês passado essa função. Então, ou seja, ele não é mais um cofre de senhas, ele é apenas um autenticador de segundo fator de autenticação para isso. Inclusive, ele avisou que ele ia parar de funcionar como cofre de senhas nesse caso. A gente falou sobre isso, inclusive, aqui no CBN Tecnologia. Então, ou seja, ela tinha, mas hoje não tem mais. Uhum. Demorou, mas chegou. A Conceição falando aqui que o velho caderninho dela com anotação de senhas ainda funciona. Olha, Conceição, cuidado com essa. Tem o mesmo problema, ou quase o mesmo problema do nosso ouvinte aí com o pendrive, né? Você pode ficar sem o seu caderninho, alguém roubar o seu caderninho, você perder seu caderninho, ou ele pode ser destruído com água, molhou, por exemplo, e aí você perdeu todas as suas senhas. Então, eu recomendo que você não use mais o seu caderninho, que você use um cofre de senhas, por exemplo. O Renato está aqui dizendo que ele tem um arquivo de texto com as senhas guardada na pasta segura do celular dele. Então, essa é uma questão interessante, né, de você ter essa pasta segura. A desvantagem que eu vejo nessa situação, a questão de segurança é ok, né? A desvantagem que eu vejo disso é que, por exemplo, quando você vai utilizar no seu computador, por exemplo, você não tem acesso a essa pasta segura, você tem que abrir o celular, abrir a pasta segura, digitar a senha, ir lá procurar a senha e fazer esse acesso. No caso do Protopes e os outros também têm, eu tenho, por exemplo, um plugin no navegador que ele acessa o banco de dados criptografado com a minha senha e consegue resgatar a minha senha sem eu precisar abrir o celular. Então, é um recurso a mais, vamos chamar assim, uma facilidade a mais de operação, né? Mas no sentido de segurança, a ideia da pasta segura é bem interessante. Legal. Temos o Golpe Tá Aí toda quarta-feira, hoje não ia ser diferente, né, Gilberto? Vamos lá. O golpe tá aí. E esse me preocupa bastante, tá? Porque tudo meu tá no calendário do Google. Então, exatamente, Patrícia. A gente tem aí dois calendários bem famosos, que é o Google Calendar, né, e o Microsoft Calendar, que são dois, talvez os mais comuns, né, aplicativos de calendário. A gente usa, hoje em dia, como a gente tem muitas agendas, a gente tem que controlar. Eu, pelo menos, sou escravo do meu calendário aqui, né, da minha agenda. Eu até brinco que não está na minha agenda, não existe, né? Porque não está no meu radar, né, nesse caso. E aí os criminosos descobriram que pode utilizar convites de calendário para aplicar golpes, né? Como é que ele faz isso? Ele manda, né, uma mensagem de agendamento de um convite para um calendário para você, para o seu e-mail, e nesse convite tem um arquivo anexo que é um vírus, né? Ou que é um PDF malicioso, nesse caso. E aí, qual é o problema disso, né? A princípio é um e-mail, só que, na verdade, o que acontece? Os sistemas de bloqueio, né, de e-mail, eles impedem o e-mail de chegar, mas eles não impedem que aquele compromisso, aquele convite de calendário, seja incluído na sua agenda. Então, ou seja, você não recebeu o e-mail, mas automaticamente aquela agenda foi incluída no seu calendário. E aí, quando você vai olhar, tem um arquivo lá, esse arquivo tem um arquivo malicioso. Então, ou seja, ele vai usar esse convite de calendário para enviar para a sua agenda, automaticamente, sem você ter nenhum tipo de bloqueio, esses arquivos maliciosos nesse ambiente. Então, a minha sugestão, assim, primeiro, se você tem uma agenda, apareceu uma agenda no seu calendário que você não estava esperando, que não é uma pessoa que você não conhece, você simplesmente apaga aquela agenda. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que você pode, né, no Google Calendar, tem uma opção que você escolhe o que vai acontecer caso chegue um convite de calendário para você. Pode ser que eu tenho uma opção que você aceita tudo e tudo vai direto para a sua agenda. Tem uma opção que você só aceita, né, entradas no seu calendário de e-mails que vêm de pessoas do seu círculo de contatos. Ou tem uma opção que você só vai aceitar aquela agenda quando você respondeu que sim, né, lá no e-mail de contato. Então, é uma opção também interessante para você reduzir o risco de cair nesse golpe, né? Uhum. E tem gente que salva no calendário do celular. Nesse caso é mais seguro manter no calendário do celular, porque às vezes a fabricante do celular tem uma agendinha dela lá, né? O risco é basicamente o mesmo, porque na verdade a agenda vai ser salva dentro do aplicativo do celular
né? Mas os arquivos maliciosos estão ali também. Então, se ele por acaso abrir aquele arquivo, ele vai ter um problema de ser infectado, ou seu dispositivo está comprometido. Uhum. Bom, Gilberto, o que a gente pode fazer então para se proteger desse golpe? Basicamente, é entrar lá na parte de console de administração do seu e-mail, né? E tem uma opção chamada de opção de adicionar convites ao seu calendário. E aí tem lá a opção de você colocar, por exemplo, somente convites de remetentes conhecidos. Então, só pessoas que estão no seu lista de contatos que vão conseguir enviar convites para você, né? Ou você pode alterar para que só seja incluído, né, os convites no seu calendário quando você responde sim lá naquele e-mail que você recebe. Então, se você receber um e-mail de uma pessoa que você não conhece ou de um ambiente que você não conhece, então ele não vai ser incluído automaticamente no seu calendário. Respondendo a Renata que pediu para você repetir aí o que precisa ser feito. Qualquer coisa, gente, daqui a pouquinho vai estar tudo lá no nosso site, vai estar também no seu aplicativo. E se você quiser ouvir essa conversa de novo e prefere uma plataforma de áudio, pode escolher a sua preferida, que daqui a pouco o Gilberto Sodré vai estar por lá também. Gilberto, obrigada mais uma vez por atender os nossos ouvintes, por estar conosco. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta.